Olá! Vamos agora começar a colocar a mão na massa. Vamos fazer a nossa massa amanteigada base. Dizer que aqui no curso você vai ver várias massas amanteigadas, mas nós vamos começar dessa base, que é a massa amanteigada tradicional, aquela que eu aprendi com minha mãe e fiz durante muitos anos. Hoje em dia já faço outra, tenho outras adaptações, mas eu não posso passar para outras antes de te mostrar aquela mais básica, né? Mais simples. Dizer que essa é uma massa muito saborosa, tão saborosa quanto as outras, né? Só que as outras acabam sendo um pouco mais especiais por causa de algumas outras adaptações, outros ingredientes, né? Que a gente vai colocando, tá bom? A massa amanteigada, o que a gente tem que ter em conta ao fazer essa massa? A massa amanteigada é feita pelo método cremoso. Método cremoso, nós falamos no método de preparo de massa, que existem vários tipos de método, né? Dentre eles, espumoso, cremoso e direto. As massas amanteigadas são de método cremoso, ou para fazer massas de método cremoso, nós precisamos de usar manteiga ou margarina ou qualquer outra gordura plástica. O que é isso de gordura plástica? É basicamente manteiga, essa que passa por esse processo de emulsão, né? É uma gordura no estado sólido, digamos assim. Temos outras gorduras em líquido, como manteiga ghee, por exemplo, ou os óleos. Então, para que nós consigamos ter essa cremosidade, né, fazer a massa do método cremoso ou fazer a cremagem, nós precisamos dessa manteiga neste ponto, ok? Então, para que a gente tenha sucesso na massa amanteigada, eu expliquei na massa quando falávamos de manteigas, eu expliquei que existem vários tipos de manteiga, né, e vários tipos de margarina. Nós temos que ter em conta primeiro o sabor da manteiga que nós vamos colocar. Por quê? Porque a manteiga é a base da nossa massa, ela vai numa quantidade muito grande. Se nós escolhemos uma manteiga ou uma margarina que tenha baixa qualidade, o nosso bolo também vai ter baixa qualidade, vai ter sabor forte e tudo. Então é importante que nós escolhemos uma margarina que seja boa. Lembrando que originalmente a massa amanteigada é feita com manteiga, mas nós fazemos com margarina porque é uma adaptação, né, para que os custos sejam menores. Tudo bem, a margarina é saborosa sim, mas existem margarinas que não vão de acordo. E também tem que ter em conta aí o nível, né, a quantidade de gordura que vai ter essa manteiga, para não pode usar aquelas que são as margarinas para passar no pão, que tem abaixo de 40% de gordura, senão não vais conseguir ter o mesmo efeito, ok? Então, que efeito é esse? A massa amanteigada é das mais estruturadas, que ela fica mais firme quando está na geleira e fica mais macia quando está em temperatura ambiente, ok? Dizer que das massas que eu mais gosto de trabalhar são a massa amanteigada. Primeiro eu gosto delas porque são extremamente saborosas e depois eu gosto delas também por causa da estrutura que ela me dá. Eu consigo fazer bolos bem altos com ela, bolos de andar, e eu não vou ter problema. E nós aqui estamos a falar de um curso que nós fazemos bolos altos. É importante que nós tenhamos uma boa estrutura. Muita gente acaba tendo preconceito com massa amanteigada porque não faz ela da melhor forma ou não explora muito bem ela, né? Mas eu garanto que ela é uma massa muito saborosa. Para que você consiga ter mais sucesso ao fazer essa massa, todos os ingredientes eles precisam estar em mesma temperatura, né? Temperatura ambiente. Leite tem que estar em temperatura ambiente, ovos tem que estar em temperatura ambiente, manteiga também, tá bom? Então a manteiga ela não fica líquida nem sólida, ela fica em ponto de pomada, que é esse ponto que você consegue ver aqui. Ela não está muito líquida, ou seja, ela não pode estar derretida e nem gelada, né? Ou seja, temperatura ambiente. Como é que eu explico temperatura ambiente? Ponto de pomada, ela não pode estar gelada, porque se ela estiver gelada, ela vai talhar ao fazermos a mistura com o líquido. Se o ovo também estiver gelado, ele também vai fazer a nossa massa talhar e isso não vai ser bom, porque se a nossa massa talha e depois o resultado fica um pouco diferente, né? Não quer dizer que se a massa amanteigada talha, ela está perdida. Não está perdida, mas acabamos tendo um pouco uma diferença na textura, né? Ela talha um pouco mais, talha não, ela esfarela um pouco mais depois de pronta. A textura fica ligeiramente diferente, mas não é nada grave. O melhor é fazer ela com todo cuidado para que tenha a textura ideal da massa amanteigada, ok? Então, nós começamos o nosso processo por bater, fazemos a cremagem, que é bater a manteiga e o açúcar até ficar um creme branco e cremoso. Essa emulsão, esse processo é que dá a base para a nossa massa amanteigada. Chama-se emulsão ou cremagem. É o processo de juntarmos ar, fazer a nossa massa crescer e dar aí a base para a massa amanteigada. Nós vamos usar açúcar e manteiga, batemos até ela crescer, né? E ficar mais clarinha e depois vamos adicionando os líquidos. Na bacia da batedeira eu vou colocar primeiro
Primeiro, a manteiga ou margarina. Lembrando que eu ia falando e acabei me distraindo, que massa amanteigada é feita originalmente com manteiga, né? Mas se você for fazer, se você quiser, pode fazer com manteiga só, ou se quiseres mais sabor, pode fazer com 50% manteiga, 50% margarina, tens um ótimo resultado, ou 100% manteiga ou 100% margarina, tanto faz, mas se faz meia-meia, né? Meia margarina, meia manteiga, consegue também ter um bom resultado, tá bom? E depois eu vou colocar aqui o açúcar e vou levar a bater. Para fazermos o método cremoso, não é imperioso que a gente use o globo. Nós podemos usar raquete. Eu sou a favor de usar raquete porque eu já tive vários, existem 3 tipos de batedores, né? O raquete é próprio mesmo para massas amanteigadas e para massas um pouco mais pesadas, enquanto o globo ele é mais frágil. E por ele ser mais frágil, meio que acaba se estragando rápido se nós fazemos massas mais pesadas como a massa amanteigada. Mas podes fazer, claro que podes, vais ter uma emulsão maior, isso é normal, mas a vida do teu globo não vai diminuir, digamos assim, né? Isso é um conselho de quem já estragou muitos globos. Nas próximas aulas eu irei mostrar para você ver como ele fica. Ele fica mesmo, perde aqueles ganchos, né? Para evitar isso, pode fazer com essa massa, mas se não quiseres, pode fazer também com o globo, não tem problema algum. Então, eu vou levar a minha massa para bater, né? Ali na batedeira. Vai durar mais ou menos 8 minutos até ela ficar bem clarinha e depois passamos para os próximos passos. Então, eu vou bater. Começo com velocidade baixa, naturalmente, e depois vou subindo. Então, nossa massa já está clarinha, eu mostro já a seguir. Agora nós vamos fazer a colocação dos ovos. Antes de chegar lá, eu quero conversar um pouco consigo acerca disso. Ovos, temperatura ambiente. Os ovos, para todas as nossas massas, eles devem estar frescos, não pode usar ovos cansados, porque isso depois vai ditar todo o resultado do nosso bolo. Se usar ovos cansados, primeiro eles deixam um cheiro forte, aquele cheiro a ovo, é porque o ovo não está fresco. Depois tem outra desvantagem, é que a nossa massa, uma das funções do ovo é emulsionar, né? A gema de trás é a emulsão e as claras fazem a massa ficar mais macia. Então ovos cansados não dão o seu melhor, digamos assim. Então é bom que eles estejam bem frescos. Eu aqui já medi os meus ovos, sempre medidas certas. Por que temos que ter medidas certas quando fazemos os nossos bolos? Porque os ovos vêm com tamanhos diferentes. Às vezes nós compramos ovos mais grandes, outras vezes compramos ovos menores, e isso vai fazer toda a diferença na hora de nós fazermos nosso bolo. Se eu digo, coloca, por exemplo, 6 ovos ou 5 ovos
E se você vai colocar 5 ovos pequenos, o resultado da tua massa vai ser diferente de se tu colocar 6 ovos grandes. Então é sempre bom trabalhar com peso. Ou se eu já não trabalho com pesos, né? Eu já conheço as medidas da minha produção, no mínimo padroniza o tamanho dos ovos que você compra. Não é às vezes ovos pequenos demais, às vezes ovos muito grandes, porque isso vai fazer com que o teu bolo não tenha padrão. Às vezes o teu bolo sai bem, outras vezes sai mal, às vezes cresce mais, outras vezes cresce menos. Então esses problemas é por causa da não padronização dos líquidos, né? Às vezes tu vais fazer a tua massa, ela vai com a mesma quantidade de ingredientes, vai parecer mais fluida, às vezes mais firme. Isso é por causa do tamanho dos ovos. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Outro ponto a falar aqui é a colocação dos ovos lá no nosso bolo. Tradicionalmente a massa de método cremoso vai ovos inteiros. Se você quiser separar, já estamos a falar de método híbrido e nós vamos ter uma aula lá à frente que falamos sobre isso. Aqui, quando nós colocamos os ovos, não podemos colocar eles de uma vez. Por quê? Porque a nossa massa vai talhar. E se ela talhar, vai ficar com uma textura diferente. Uma das coisas que faz com que a massa talhe amanteigada é usar ou ovos gelados ou manteiga gelada. O líquido gelado, no caso, né? Mas caso ele esteja em temperatura ambiente, mesmo assim, tu não pode colocar todo esse líquido no bolo, porque é uma carga muito grande de líquido e vai fazer com que a mistura talhe. Então, coloca aos poucos. Eu posso colocar metade, dependendo da velocidade que tem a tua batedeira, ou pode colocar em 3 partes, né? Ou 1 a 1. Então, aí já vai depender de ti, mas não coloques tudo isso de uma vez, no mínimo em 2 partes, uma e depois outra, tá bom? Eu aqui vou colocar em 3 partes. Então, nós vamos passar aí para a batedeira para colocar os ovos. Eu aqui estou a mexer, estou a misturar, porque eu vou colocar coisa, né? Em 2 partes, para não ir só clara ou só gemas, né? Então, mistura um bocadinho, não é bater, basicamente estou a misturar só. Então, vamos agora passar para a batedeira. Então, eu vou colocar uma parte dos ovos e vou bater. Eu não mostrei como a mistura estava, né? Ela estava um pouco mais clarinha, acabei me esquecendo de mostrar, mas na próxima massa eu vou ter mais cuidado de mostrar. Então, homogeneizou. Eu agora vou colocar a segunda parte. Eu tinha me esquecido de mostrar, mas ela ficou um creme mais claro, né? Agora está um pouco mais mole, porque já entrou uma parte dos ovos. Mas fica um creme mais clarinho, né? E mais fofo. Bater de 8 a 10 minutos consegue um efeito melhor. Uma outra dica também, para você conseguir um efeito melhor, mais rápido, é bater um pouco o açúcar. Pegar o teu açúcar e colocar no liquidificador. Bater para ele ficar com grãos menos grossos, assim consegue um efeito muito mais rápido, tá? Então vou colocar mais uma parte dos ovos. E agora vou colocar a terceira parte. Todo esse cuidado é para evitar que a massa talhe, tá bom?
Coloco a terceira parte. Vou bater. E temos, está pronto. Eu agora vou só misturar um pouco para garantir que não tenha ficado nada aqui no fundo. Misturo muito bem e agora vamos passar para os próximos passos. Então, agora vamos falar dos nossos secos. Já batemos a primeira parte da nossa massa, fizemos a emulsão, colocamos ali os ovos e depois vamos passar para a parte de colocar os secos. Os secos para a minha massa são farinha de trigo e o fermento. Eu gosto de colocar os dois de uma vez, bato muito rápido e coloco no forno, tá? Então, vou juntar aqui os meus secos. Outra coisa que eu também gosto de colocar nas massas é um pouco de sal, né? Mas é assim, tens que ter o cuidado ao colocar o sal, porque nós já temos a manteiga, que ela já é salgada, a margarina, né? Quando estás a usar uma manteiga sem sal, é bom sempre colocar uma pitada de sal, porque o sal é um ingrediente que vai trazer um pouco de sabor à massa, né? Ele evidencia mais o sabor, né? Da nossa massa. Então, se usares uma manteiga sem sal, convém colocar uma pitada de sal. Como neste caso eu estou a usar uma margarina que ela já tem sal, não tem nenhum problema. O sal também ajuda um pouco na conservação. O açúcar e o sal são conservantes naturais, então o sal também entra mais por isso. Mas aqui a quantidade que entra nem vai fazer muita diferença na conservação. Ela, nesse caso, ajuda mesmo a evidenciar o sabor, né, do doce. A nossa massa fica mais palatável, digamos assim, tá bom? Então, por isso eu gosto de colocar sal na massa, tá? Então, eu vou misturar aqui a farinha e depois nós temos o líquido da massa. Temos o líquido da massa. Sujei um pouco. Nos líquidos da nossa massa, massa amanteigada, nós temos uma liberdade muito grande. Eu aqui estou a colocar leite. Eu já expliquei que eu gosto de usar leite magro ou a junção do leite gordo com um pouco de água, né? Fazer a mistura de água e leite. Por quê? Para minha massa não ficar muito pesada, porque ela já tem a gordura que é a manteiga, então o leite também já é gorduroso. Se eu for fazer essa junção, ela pode ficar um pouco mais pesada. Eu gosto de trabalhar com leite magro, ou pelo menos essa mistura, tá bom? Mas o líquido da nossa massa, ele pode ser outro, não precisa só necessariamente ser leite. Pode ser sumo de fruta, pode ser água mesmo, não tem problema nenhum, tá bom? Então, não fiques presa, tipo, o meu bolo amanteigado é feito com manteiga, eu só tenho que fazer com manteiga. Tu podes substituir o líquido por outros líquidos, né? Podes também usar iogurte ou usar natas. Em outras massas nós iremos usar natas ou iogurte, então fique à vontade. O líquido pode mudar, tá bom? Não precisa só ser água ou leite. Então, para colocar esses secos líquidos na massa amanteigada, é assim, o ideal, né, é não, depois de colocar a farinha, não bater muito essa massa. Por quê? Porque se tu bates muito, ela vai desenvolver glúten, né? Então, tens que ter o cuidado de colocar e bater um pouco só. Faz-se, né, à mão, tu podes fazer à mão, colocar metade de líquido, metade secos, mexer com a espátula, depois fazer metade líquido e metade seco de novo. Mas tu pode fazer esse processo na batedeira também, desde o momento que não seja lento. Porque imaginemos quando tu estás numa produção grande, tu não vais ter tempo de parar e bater, isso acabas perdendo tempo com uma coisa que a máquina pode fazer por si, né? Então é isso que nós vamos fazer, vamos colocar na batedeira uma parte dos líquidos, uma parte dos secos e vice-versa. Até porque na batedeira você nem precisa de colocar em partes, pode já colocar tudo direto e bater, que não tem problema algum, mas eu vou fazer assim para que você possa ver, né, os passos, ok? Então vamos lá para a batedeira e colocar os nossos ingredientes. Então, uma coisa que eu já ia me esquecendo era falar da saborização, né?
sempre, em qualquer massa, ela precisa ir o básico de saborização. Uma essência de vanila é básica, é neutra, tá bom? Sempre coloque uma essência no teu bolo, não deixe ir assim natural. Então, eu gosto de colocar as essências ou a saborização aqui dentro. Nós temos essência, tudo isso é vanila. Nós temos essência de vanila em três pontos aqui. Temos esta que é líquida, que é a da Robertson. Ela é extremamente líquida, é uma essência líquida mesmo. Eu gosto muito dela, ela é muito antiga, digamos assim. Tem um sabor nice, mas ela tem uma desvantagem de deixar a massa um pouco mais acastanhada. Por quê? Porque é assim, ela é uma boa essência, mas a potência, né, para que ela se sinta melhor, tens que colocar uma quantidade considerável. E ao colocar essa quantidade considerável, acaba fazendo com que a cor do teu bolo mude um pouco. Mas não é uma coisa grave, mas não vai ficar tão branquinha. É um dos fatores que faz com que a massa fique um pouco mais acastanhada. Tá bom? Então, depois nós temos essa essência em óleo, né? Nós temos essa da marca Barco. Existem outras que vêm em garrafa de vidro. Eu já mostrei uma de garrafa de vidro. Ou dessa plástica, tanto faz, desde que seja essa essência concentrada em óleo, tá bom? Então, nós temos essa de vanila concentrada, eu gosto muito dessas em óleo, tá bom? E depois nós temos esta que é uma pasta saborizante. Também existem de outras marcas de pasta saborizante, mas eu gosto bastante dessa, gostei na verdade bastante dessa. Existe que é outra pasta saborizante da Bella, de vanila, né? As pastas saborizantes, elas têm um toque mais natural. Por quê? Porque ela é feita mesmo com a vanila, ela até tem os pontinhos da vanila, eu não sei se você consegue ver aqui os pontinhos. Então, ela é ótima para saborizar tanto massa como cobertura, tá bom? Ela é muito boa. Eu nesse caso vou usar a pasta, mas você também poderia usar esse óleo numa boa. Ele também deixa um cheiro muito nice, tá bom? E principalmente esse que é vanila Madagascar, tem um cheiro um pouco mais forte do que a essência de vanila normal, tá bom? Nice. Vou colocar uma gotinha só. Mas quero colocar pasta, na verdade. Então, vou colocar aqui a pasta, é um pouquinho só. Vou colocar aqui nessa colherinha branca, para você ver que ela tem uns pontinhos, né? Então, ela não é lisa, né? Ela tem uns pontinhos próprios que é da vanila mesmo, porque a vanila, ela tem esses pontinhos. Então, você pode pensar, e por que eu vou colocar esse pontinho? Não fica estranho na massa? Pode ficar, mas eu acho que eu não me importo, né? Tá bom? Mas é um bom saborizante. Então, vou colocar aqui. Nem precisava misturar no leite, eu podia colocar ela direto lá no bolo. Tanto faz. Então, sobre a saborização do nosso bolo é isso. E vamos já colocar tudo na batedeira. Ok, vou colocar uma parte da massa e uma parte do líquido. Dá bate uns segundos só para misturar e depois faço o mesmo processo novamente. O líquido e a farinha. Então, aqui temos o ponto da nossa massa. Olha, a nossa massa, ela tem que estar sempre em ponto de pomada, né? Ela precisa estar em ponto de pomada. Na verdade, nem sempre vai acontecer, dependendo da temperatura que tiver a manteiga, se ela estiver em ponto muito líquido, se por acaso tiver ovos em tamanhos grandes ou não, naquele processo da emulsão, né? Não bater bem, pode ser que a tua massa fique mais líquida, né? Fique num estado mais líquido, não é problema. Mas o ideal é que a nossa massa fique assim, em ponto de sorvete, né? Ela desce lentamente, não pode estar mais líquida do que isso, tá bom? Ponto de sorvete.
Então vamos passar agora para ali para colocarmos na forma e eu falar mais de alguns pontos que acabei me esquecendo. Então, agora vamos colocar o nosso bolo na forma. Antes, esqueci-me de falar, na hora que estava a falar da farinha, que nós precisamos peneirar sempre a farinha. Peneirar é cefar, pegar uma peneira, um cefo, passar, ou mesmo um fouet, mexer um bocadinho para soltar um pouco mais, incorporar um pouco de ar, porque as farinhas vêm em pacotes fechados bem comprimidos, então é preciso nós soltarmos um pouco para fazer com que o nosso bolo fique mais aerado, tá bom? É importante esse passo. Você deve estar a perguntar, mas já nós colocamos royal de uma vez, não vai começar a fermentar? Lembrando, quando eu falei de fermentos, que o fermento químico, né, é um fermento de liberação lenta, então ele é um pouco mais lento, ele não reage muito quando está aqui fora, ele começa a reagir quando está no forno, né? Só quando é uma massa que vai bicarbonato, por exemplo, ela começa a reação logo, perde força logo. Então, como é fermento, não tem muitos problemas, tá bom? Então, aqui vamos falar agora sobre formas. Um dos maiores problemas que acontecem com a massa manteigada é ela afundar. Isso provavelmente pode acontecer com você. Primeiro eu quero te explicar por que isso vai acontecer para você não ficar desesperada. É normal que isso aconteça a primeira. Por quê? Porque a massa manteigada é densa. Nós estamos a usar, por exemplo, essa forma é de diâmetro 14. Ela é bem fechada. Se eu pego nessa massa toda, coloco em uma só forma, certamente, com certeza absoluta, ela vai afundar. Se eu faço a mesma massa manteigada, se você dividir em duas formas estreitas como essa 14 e depois a mesma massa assada da mesma forma e a mesma massa manteigada dividir em duas formas 18, por exemplo, pode ser que as de 14 baixem e as que dividiste na forma tamanho 18 não baixem, tá bom? Então, isso acontece por quê? Porque ela é mais densa. O calor demora a chegar ali no centro da massa. Então, ela começa a assar. O calor começa a assar da parte de baixo e da parte de cima, né? E no meio o calor demora mais a chegar. Eu quero que você saiba que se a tua massa amanteigada afundar, não é porque você fez, pode ser, né? Que você tenha falhado em algum processo, mas maior parte das vezes não é porque você falhou num processo, mas sim por causa da forma do teu aparelho. Então, você terá que trabalhar em conhecer o teu forno. Ou seja, se você assou em duas formas 14 e elas... a tua massa afundou, experimente, em vez de assar em duas, assar em 3 ou em 4. Aí vais conseguir um resultado melhor. O que mais acontece mesmo é não cozer bem no meio e depois a tua massa acaba baixando. Então eu quero que você fique calma, não se desespere. É normal que isso aconteça. A solução mesmo é testar de outras formas para conseguir fazer com que a tua massa, com que isso não aconteça com a tua massa, porque a massa manteigada é densa de natureza, já vai com isso na cabeça, ok? Então, aqui eu coloquei uma outra forma também, já tínhamos falado, mas eu gosto sempre de repisar para você não ficar desesperada. Pode colocar metal, nós já falamos de bailarina de flores, já mostrei a bailarina de flores, já mostrei colocar papel vegetal, papel alumínio por cima, já falei também de fazer o efeito estufa. Caso não faças a primeira vez e tenhas esse problema, vai testando essas outras opções até conseguir um resultado melhor, tá bom? Então, mas um dos motivos mesmo é por causa das formas serem muito comprimidas e o calor não chegar no meio. Tá a afundar? Experimenta separar um pouco mais que certamente vais ter um melhor resultado. Tá bom? Então, eu vou... antes de eu colocar, temos que falar que a massa manteigada, que a forma com a massa manteigada, elas precisam ser untadas só na base. Não untes nas laterais, não precisam untar na lateral, porque ela é uma massa que já é mais gordurosa. Ela normalmente não seca. E aqui na base, né, você tem duas opções. Para untar, né, como eu ia dizendo, é só na base. Então, você pode optar ou por colocar papel vegetal, ou por untar com um pouco de manteiga lá na base, ou colocar um pouco de desmoldante, né, que é esse spray. Tanto faz, tá bom? Mas desde que seja na base. Eu gosto muito de colocar papel vegetal porque facilita muito na hora de desenformar e o meu bolo sai limpinho e lindinho, né? Mas se quiser só pôr manteiga, só sem papel vegetal, não tem problema. Se quiser só pôr desmoldante, só sem papel vegetal, não tem problema. Aqui nós só pusemos um pouco de manteiga só para isto colar, o papel vegetal colar. Coloquei isso no fundo, bailarina de flores, se quiser, se for o caso, é só colocar também e depois colocar a massa, tá? Mas nesse caso eu não vou pôr nada, vou pôr assim só. Então eu viro a minha massa. Eu não costumo medir, né? Faço a olho, mas é importante que tu faças mesma medida. Por quê? Porque para conseguir ter
ao cortar, né, teres camadas, não perderes massa e teres camadas de massa igual, né, e o teu bolo fica mais bonito na montagem, tá bom? Agora, você pode perguntar, prof, mas eu estou a fazer uma forma 22, por exemplo, eu preciso dividir, se calhar não precises, né, quando são formas mais largas, mas formas mais estreitas, pelo amor de Deus, faça essa divisão. Para alguns fornos, essa quantidade que eu coloquei aqui é demais. Para mim mesmo, eu tenho vários tipos de... Vários não, nem são tantos, são 3. Mas num forno, ele que tem ventoinha, ele nessa quantidade assa bem. Mas se eu coloco neste forno aqui, por exemplo, que não tem ventoinha, baixa que é uma beleza, né? Mas neste forno que não tem ventoinha, se eu separasse em 4 formas, não baixa, ele sai perfeito. Então é isso que você vai ter que fazer, vai jogando isso, tá bom? É muito importante. O problema não vai ser, se seguiste tudo que eu ensinei aqui ao fazer, os passos de fazer a massa, o problema e a tua massa afunda, o problema não está aí no forno, às vezes está aqui. Outra coisa que acontece quando assamos a massa é a nossa massa ficar molhada na parte de cima, né? Úmida, ou tiras do forno, de repente ela fica pegajosa, até consegues pegar, te pegas a massa e sentes. Isso também é por causa do forno, porque ele assou de uma forma lenta demais. O forno tem que ser equilíbrio, né? Geralmente são 45 minutos ou 50 minutos. Então, uma massa assar a 1h30 não é normal. Às vezes isso acontece por quê? Porque as pessoas diminuem muito a temperatura do forno. Tipo, eu quando ligo o meu forno 180, por exemplo, a minha massa queima. Então diminui, vamos para 130. E o bolo demora muito tempo para assar. E depois ele fica meio pegajoso ali em cima. Então também não pode. Tens que achar o equilíbrio. Uma das coisas que ajuda muito é comprar um termômetro de forno para ver como está a temperatura do teu forno para conseguir assar o teu bolo da melhor forma, tá bom? Mas é aquilo que eu digo, forno tens que conhecer, ok? Outra coisa que acabei não falando na hora em que estávamos a fazer o bolo é sobre açúcar. Tem me perguntado muito sobre diminuir ou não açúcar. É assim, eu não gosto muito da opção, por quê? Porque o açúcar tem a sua função, né? Ele entra no bolo, traz mais estrutura para o nosso bolo, para além de adocicar, né? Ele tem os outros fatores, a retenção de ar na nossa massa e tudo. Se nós diminuirmos de uma forma exagerada, as características no nosso bolo não vão ser as mesmas. O nosso bolo vai tender a afundar mais, vai ficar com menos estrutura, não vai crescer tanto. Mas pode, mas só não exagere no diminuir, senão depois vais alterar vai alterar aí a consistência do nosso bolo. E uma das coisas que faz com que a massa amanteigada não saia bem é mesmo a quantidade de açúcar, ok? Então, chega de falatório, senão eu nunca mais paro. Vamos levar o nosso bolo para o forno e depois dele sair, eu venho cá e mostro como fica a massa, ok? Até já. As massas amanteigadas já estão prontas, ela saiu do forno, já está frio. Ela é uma massa bem nice, bem fofinha, vê que ela não baixou nem um pouco. Se eu tivesse uma quantidade maior, se calhar baixava, porque esta aqui entrou um bocadinho, né? Parece que já ia entrar, então se fosse uma quantidade um pouco maior, se calhar ela afundava. Então, eu vou desenformar. Para desenformar é basicamente passar a faca aqui na lateral, né? Eu tenho essa faca que tem essa pequena dobra. Então eu coloco de um lado e vou girando assim, né? Na forma. Com cuidado para não entrar e rasgar o bolo, né? Depois eu só viro e ela sai toda linda e perfeita. Tá? É bem fofinha. É normal que ela seja um pouco úmida. Não é normal que a massa fique pesada. Ela não tem que ser uma massa pesada. É normal que ela fique mais úmida aqui em cima, né? Mas não sair óleo e ficar toda pesada, né? É uma massa bem fofinha. Não é nem um pouco pesada, tá bom? Bem nice mesmo. Nós depois vamos abrir, que é para mostrar. Na verdade, deixa eu abrir agora. Então, enquanto a bailarina não vem, eu vou mostrar como é que a gente pode embalar. Logo que o nosso bolo sai do forno, né? Enquanto ele já está frio, nós temos que embalar para o bolo não perder umidade, tá? Então, eu abro, coloco no plástico filme. Só que a massa, depois de sair do forno, ela fica um pouco leve. Nós não podemos apertar muito isso, senão vai deformar o teu bolo. Então, vou cobrir. Tem que tirar todo o ar, não pode ficar ar aqui dentro. Mas com muito cuidado, não posso apertar. Deixa eu ver, se eu aperto muito, ela vai deformar. Então eu vou fazer tudo com muita delicadeza.
Não precisa ser uma camada muito grossa, é só mesmo para proteger, para ela não ressecar, tá bom? Para garantir que ela fique bem úmida. Não tem tesoura. Até puxei muito aqui. Tem que ter o cuidado para não deformar, porque depois nós também vamos fazer a montagem desse bolo na forma. Se tiver deformado, depois o recheio vai sair, cinta de contenção não fica no lugar como deve ser, tá bom? Então assim nós podemos, mesmo que rechear no dia seguinte, fazer a montagem no dia seguinte, o ideal é guardar a massa na geleira para manter ela fresca. Então, para essa outra eu vou abrir, só para vermos aqui. Eu costumo, né, sempre tirar essa tampinha, então já vou adiantar o processo, só para mostrar aqui o interior da nossa massa. Ai, que coisa mais gostosa. Tão linda, né? Então ela é bem úmida, bem fofinha mesmo, e é bem aerada, né? Como pode ver, ela tem os poros bem abertos, tá? Então essa é a nossa massa. Agora vou fazer o mesmo, vou fechar. Para manter a umidade, guardar até a hora da sua montagem. Assim, massa amanteigada principalmente, tens que fechar para ela não ressecar, tá bom? Faço exatamente o mesmo processo que da outra. Com cuidado para não deformar. E voilá! Então, esse é o resultado da nossa massa amanteigada. Vamos para a próxima aula.